Hoje, domingo. Olá a todos. O homem que nunca mais olhou nos olhos dela, o caso do Leandro. Leandro foi traído. E assim que a Núbia chegar, eu vou contar pra vocês o caso dele, tá? Tudo anotadinho aqui, pra não esquecer nada. E se você puder, se você tiver chegando agora, boa tarde. Se você puder encaminhar essa live para outras pessoas, tá? Que eu tenho certeza que você conhece algum homem que foi traído aí e não consegue aceitar, não conseguiu aceitar essa traição, mas também não conseguiu se reerguer. Vou contar em detalhes aqui essa live, né? Esse caso aqui para vocês. Assim que a Núbia chegar, e ela já chegou, vamos aqui chamá-la para. Tá? Ver como ela, se ela tá subindo. Leandro não se recuperou após a traição. Eu tô com uma dificuldade com óculos. Gente, vocês usam óculos? Tem uns 2 anos mais ou menos que eu tô usando o óculos. Aí esse óculos aqui era para ter, é de bifocal. Cadê a dona Núbia? Ixi. Aí, sabe o que que acontece? Quando eu chego pertinho assim, eu tenho que fazer assim, ó, para poder enxergar. Então, Núbia, eu tô vendo aqui, já aceitei. Não sei por que não está entrando. Tá dizendo não pode participar, Núbia. Ai, ai, ai. Vamos mandar de novo aqui. Ver se ela entra. Ontem deu tudo certo. Hoje vai dar também. Aí, agora chegou, dona Núbia. Todo dia é uma luta para fazer essa live. Depois essa galera não valoriza, hein? Vamos valorizar, minha gente. Vocês estão aí online, ó. Faz favor de encaminhar essa live aí para geral, né? Mas principalmente para aquela pessoa que você sabe que sofreu uma traição no casamento, e aí, mesmo que separado, não conseguiu mais se erguer. Então, assim, a gente não vai perder tempo. Bem-vindo aí, geral. Uai, eu tinha fixado aqui a tema da live, não deu certo. Ah, excluí sem querer. Digita aí para mim, por favor. Alguém aí. Leandro hum, e a traição. Escreve aí, alguém para mim, por favor. Pessoal, vou contar para vocês aí um pouco dessa história do Leandro. Ele está com 42 anos, ele é contador e ele é sócio de um pequeno escritório de contabilidade, separado já há um ano, mas ele tinha sido casado por 16 anos. Ele tinha, ele tem 2 filhinhos, um de 13 e um de 9 anos, e ele cresceu num lar tradicional. Ele viu a mãe ser a condução emocional da casa dele, viu o pai abrir mão de si mesmo para sustentar a família, e o cara, né, viu esse modelo e simplesmente não conseguiu, aliás, conseguiu seguir esse modelo aí, né, de sustentar a casa, enfim. E aprendeu desde cedo que o homem que ama protege, perdoa e permanece, mesmo que esteja ferido. E foi esse modelo que ele seguiu, né, ao descobrir, há alguns anos antes dele se separar, que a sua esposa estava traindo ele, estava conhecendo um outro cara que era do trabalho dela, e estava traindo. Foi uma traição que não foi uma coisa isolada, foi a traição assim que virou tipo um caso, né, um casinho. E aí só veio à tona, assim, porque o cara, o amante, mandou uma mensagem para ele: ó, a sua mulher tem que escolher, ou você ou eu. E aí, diante disso, né, teve a vida puxada para um ralo, né? Ele disse que sentiu o chão sumir. Eu acho que isso aqui é uma característica pessoal. Eu já senti isso, já senti também, no o chão sumir, assim. Já aconteceu isso comigo. Eu só Tá. chorava no banheiro para que os meus filhos não vissem. Então, a pessoa que passa por uma coisa dessa. Gente, alguém escreve aí para mim o título da live para eu poder fixar, por favor. Eu escrevi, Lari.
Eu Escreveu, mas não escrevi. aparece para mim, não. Não, Não, mas eu escrevi. Leandro não recuperou da traição. não consigo ver. Aí, gente, o que que aconteceu? É, ele não teve uma explosão de raiva. Ele é daquele tipo de cara contido. Ele não teve uma explosão de raiva e tudo. Ele se conteve, ele chorava no banheiro. É, ele, enfim, ele teve um colapso, mas foi um colapso silencioso, sem catarse, né? Aliás, até teve catarse, mas ele não ficava falando isso para as pessoas, para alguém, né? Enfim. E aí ele confrontou a esposa, ela chorou, ela disse que se sentia sozinha, que eles já não tinham mais uma conversa profunda, né? E o Leandro acabou assumindo um pouco de culpa, porque era mais fácil se culpar do que admitir que ela escolheu trair, né? É mais fácil, às vezes, você levar a culpa. Eu vejo esse mecanismo acontecendo muito com os homens, é muito fácil manipular o cara, porque o cara não quer brigar, geralmente. Vocês conhecem alguém assim, gente, que não quer brigar? Mulher, geralmente, que gosta de uma briga. Né? Não é geral, não, né? Mas geralmente é assim. Assim, não é uma coisa total, né? Mas acontece muito a mulher querer brigar. E aí, o que que aconteceu? Ele perdoou. Ele perdoou, e aí, é, só que ele perdoou assim, né? Porque ele pensava, pô, vou me separar, meus filhinhos vão ter que, domingo, no final do dia, vão ter que pegar a mochilinha deles e ir para casa, né? Pô, e mudar de casa, ir para casa da mãe e do pai. Imaginou o filho sofrendo, né? E aí e depois dessa traição, eles ainda ficaram 2 anos juntos, só que assim, dormindo na mesma cama, né? Comendo na mesma mesa, só que aquele olhar assim que não atravessava, não eram conversas francas, era sempre aquela coisa, um luto, parecia, né? Uma sensação de luto. Queria saber se alguém que está aqui assistindo conseguiu identificar alguma fase da vida, assim, que você está com uma pessoa e você não consegue olhar nos olhos da pessoa, não confia mais. Isso é muito interessante, assim, porque, pô, às vezes você tem que aturar aquela pessoa, né? Tudo que a pessoa faz parece que é falso. É triste. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas vamos continuar aqui. Então ele decidiu ficar, né? Com o tempo ele desenvolveu episódios de ansiedade, aí a vida sexual já tinha ido para o brejo, né? Disfunção erétil e uma sensação constante de humilhação, porque aquela lembrança ficava na cabeça dele ecoando, né? Pô, fui traído, humilhação, como é que eu posso aceitar? Todo mundo lá do trabalho dela deve saber, sabe? Essas ideias que ficam passando de fato. E aí, o que aconteceu? Ele, de fato, decidiu se separar, porque percebeu que havia se tornado um fantasma dentro da própria vida, e falava assim, ó, eu olhava para ela e sentia que estava abraçando uma mentira, não era só o que ela fez, era tudo o que eu me forcei a engolir depois, né? Como eu venho falando aqui para vocês. E aí, o Leandro saiu de casa, fez um acordo super amigável, ele mantém uma guarda compartilhada, trata a ex-esposa com respeito e tudo, mas ele nunca mais conseguiu confiar em nenhuma mulher, né? Não conseguia mais se entregar, amar de novo, ficar sem relacionamento. Ele, depois de um ano que ele se separou, ele, de fato, assim, até achava que seria interessante ele ser uma pessoa nova, né? Se fazer sua própria vida. Afinal de contas, a ex-mulher seguiu a vida dela, né? E, enfim, não para comparar uma história com a outra, cada um tem a sua própria forma de pensar, mas a questão era que ele não conseguia confiar nas mulheres. Ele sempre fazia perguntas assim, ó, será que é real? Será que ela vai me trair também? Que eu acredito que seja uma pergunta que constantemente passa na cabeça de quem já foi traído. Até porque, gente, a traição acontece quando você confia na pessoa. A traição, na verdade, ela não vem de uma coisa de fora. Geralmente é uma pessoa que você já estabeleceu uma confiança muito íntima, muito grande, e aí a pessoa, você cria uma expectativa sobre essa pessoa, que ela não vai fazer certas coisas, e aí depois, quando a pessoa faz, você fala, caraca, sabe, assim, a casa caiu, o castelo caiu, né? Tudo se desmorona. E, e aí, gente, a gente tem algumas dinâmicas internas e
que a Núbia vai falar um pouquinho sobre essas dinâmicas internas que o Leandro passou e vamos ver aí o que aconteceu depois do processo com ele. Pode falar. Nossa, ela, quando você estava falando, eu estava anotando aqui algumas coisas, né? Traição, ela é um ato dolorido, a gente sente que dói, porque ela gera um trauma, né? Porque, imagina, você confia tanto em alguém e aí vem uma traição. Qualquer traição, né? De amizade. é, Só que piora mais quando é relacionamento que envolve filhos, um sentimento, né? De parceria ali, de companheirismo. E receber. Isso que eu achei mais louco, receber a notícia de que está sendo traído pelo outro cara. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, homens queridos, na questão de moralidade, mas sejam comparsas, sabe? Se uma mulher está se jogando para você, segura, seja comparsa do outro homem, sabe? Não tá ruim, se a mulher vem falando, tá ruim em relação, ele não me dá bola, ele não. Ela chorando lá, o cara pode ser horroroso mesmo, tá? Não é o caso aqui desse Leandro, mas o cara pode ser horroroso mesmo, mas diga para essa mulher, resolve primeiro a sua vida, depois a gente conversa, seja comparsa do outro cara, sabe? Eu acho que a gente começa mudando o mundo, mudando a gente mesmo. Então, primeiro alerta aí que eu queria. Alerta, assim, né? Uma, um- uma direção para vocês, como homens também. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, sabe? Então, vamos olhar mais para essas condutas também, porque seria hipocrisia depois a gente condenar o outro, sendo que a gente faz, né? Então, eu sempre falo que a gente tem três vidas, né? A vida secreta é aquilo que ninguém vê que você está fazendo, mas você faz. A vida privada, que é você, os seus familiares, seus amigos, e a vida pública, que no nosso caso aqui, eu, a Lari, que a gente está na internet, a vida pública, né? Que várias pessoas veem, né? Então, essas três vidas, elas têm que estar muito próximas, paralelas. O que eu faço no secreto, se alguém do público vê, tá ok. Por quê? Porque em algum momento a gente vai escorregar. Em algum momento vai surgir alguma coisa, né? A gente já tem relatos aí da internet que aconteceram isso. É exatamente por isso. Então, a gente tem que se esforçar para ser o mais íntegro possível, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com a integridade interior, né? E isso não é papo de Perfeito. moralista também, nem de religião, nada. É um papo de estrutura interior, né? Para o seu cérebro trabalhar melhor, porque o cérebro ele não trabalha na dúvida. Mentir gasta energia, sabe? Então, é trabalhar nesse caminho, né? E primeiro Perfeito, ponto. Núbia, perfeito mesmo. Acho que isso a gente precisa, porque a gente sempre faz crítica a comportamentos femininos, mas quando a gente vê esses comportamentos o homem fazendo, a gente não vai apoiar, a gente vai desvalorizar mesmo, Sim, porque eles são comportamentos altamente nocivos para a sua própria masculinidade. sim. Sim, sim, exatamente isso. Você, claro, concorda comigo. Segundo ponto, né? Houve a traição e muito possivelmente o Leandro, ele ficou realmente pensando na família, como que as crianças vão ficar. Ele não olhou para ele, ele olhou para o externo. Por que eu falo olhar para ele? Primeiro ponto que nesses casos eu vou aguentar ficar com essa pessoa, as minhas inseguranças vão deixar, eu vou conseguir ter uma relação saudável. Ou seja, não teve, porque ele não conseguia nem olhar para a cara da mulher. Aqui eu ainda não falei sobre o arrependimento sincero dela. Se ela teve um arrependimento sincero, eu acho que não foi uma traição pontual, né? Foi um caso que ela teve. Esse arrependimento, ele demora para acontecer porque ela precisa ter uma postura e comportamento que mostre para ele que ele realmente ela mudou. Então, quando uma pessoa perdoa, tá, gente? Então, alerta, eu vou perdoar a traição. Tá, você perdoa aquele ato, mas a pena daquele ato, ou seja, aquilo que a pessoa fez, ela precisa reparar. O perdão significa o seguinte: eu não vou ficar jogando na sua cara, eu não vou, mas você precisa reparar esse ato comigo, né? É, o perdão, ele tem que carregar isso. Ele não, perdoei, você não precisa fazer mais nada. Não existe isso. Nem para Deus existe isso, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: perdoa, mas o que você está disposta a fazer para reparar esse ato, né? E, e aí entra o ponto do Leandro.
Pode ser que ela estivesse fazendo, ela realmente se redimiu, pode ser, tá? Não sei o que aconteceu, mas pode ser. Só que as inseguranças dele não fez com que ele permanecesse no relacionamento. Ele não estava fortalecido interiormente, não tinha um autoconhecimento, o resgate da masculinidade. Então, aí o relacionamento ele se torna um inferno, porque daí ele não consegue. Percebe como isso é problemático? Não é só perdoar ou não. Eu preciso olhar em que momento de vida eu estou para tomar essa decisão também, né? E aí o trauma só se perpetua. E foi o que aconteceu. Ele tentava se relacionar e não conseguia, achando que todas as outras mulheres iriam fazer a mesma coisa que ele, porque lógico, é gatilho. Talvez ele ouça de alguma outra mulher o que a ex dele falava, já era gatilho, e então ele se fecha, né? Então o trabalho com o Leandro, para ele viver bem, né, para ele poder superar tudo isso, seria esse resgate da masculinidade, entender todas as nuances desse relacionamento que fez com que tudo isso acontecesse, aonde ele se perdeu nesse processo e resgatando, né? Aí a gente vai falar de pai, de mãe, resgatando ele para que ele realmente se acolha, né? E elabore essa traição de forma saudável. A traição não é saudável, mas elaborar o que ele sentiu de forma saudável, igual a gente disse ontem na live, quem assistiu sabe. O que acontece com a gente aconteceu, tá dentro da gente. Então a gente que tem que elaborar, a gente que tem que tentar se resolver. Eu sei, é um saco isso, mas fazer o quê, né? Graças a Deus a gente tem aí as terapias para ajudar a gente, mas é assim. Então, vão acontecer cagadas, né, na vida da gente. As cagadas elas vão existir, mas como é que eu vou elaborar essas cagadas? É que abre, vamos dizer assim, tem uma luz, né, Lari, no final do túnel. Já aconteceu comigo traição. Possivelmente aconteceu com a Lari também, porque ela falou. Não é triste mesmo. Você chora, dói na alma, parece que tá sei lá, tá arrancando suas vísceras, né? Parece que, né, Lari, é horroroso, sabe? Então, a gente não está preparado para isso, a gente não se conhecia o suficiente para aceitar aquela traição de uma forma um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Realmente, põe a gente no fundo do poço, você não quer se relacionar mais. Acontece tudo isso, todo esse processo ele é aceitável, tá, gente? Não é um processo que não é aceitável. É aceitável você falar que não quer se relacionar mais, é aceitável você falar que ninguém presta, é aceitável você falar que é dedo podre, tudo isso faz parte do seu processo de elaboração, tá? Então, não existe aquela, né, Lari, a positividade. Não, gente, tem que xingar mesmo, tem que mandar a pessoa para casa daquele lugar. Tudo isso faz parte da elaboração, mas eu não posso parar aí. Aí que tá. Eu não posso parar aí. Porque se eu paro, a minha vida para. E a vida da pessoa tá andando, a vida da pessoa tá lá, sei lá o que ela tá fazendo. Mas aí a gente tem que ir elaborando, soltou a raiva, não reprimiu, elaborou, vamos seguir em frente, né? Então, todo o processo, ele é dolorido e depende da nossa resiliência. Muito possivelmente, né, Lari, trabalhar a resiliência também, porque até para trabalhar o que aconteceu com a gente, se a pessoa ela não tem resiliência, para começar um pequeno trabalho, é, a gente precisa trabalhar um pouquinho da resiliência, vai aos poucos, né? Tem time, porque senão, se o terapeuta ele também não tem esse manejo, ele cracha a pessoa, né? Então, é devagar, dependendo de como a pessoa consegue, né, sentir aquilo. Voltando a repetir, tem homens, né? A maioria dos homens, eles não conseguem nem nomear as emoções, o que ele realmente está sentindo de verdade. Então, eu tenho que ensinar ele a nomear essas emoções, sentir, tentar elaborar. Então, percebe? É um caminho onde é um caminho de cura mesmo, né? Um caminho de transformação. E, e tem saída, né? Não existe nenhuma dor que não exista saída, sabe? Não existe nenhuma dor que perpetue para sempre, né? Então, existe esse processo que acontece. E eu queria só falar uma coisa também, porque o homem, diferentemente da mulher, tem uma questão de honra em relação à questão da traição. Porque se a mulher tem a chave do sexo e o homem tem a chave do relacionamento, quando a mulher entrega esse sexo para outro homem e ele vai fazer o que com a chave do relacionamento? Tem uma questão também que fere na alma do homem, e aqui eu não quero ser assim, ter uma visão assim sexista em relação a isso, porque da mesma forma para a mulher também é ruim, né? A traição nunca é legal.
mas ainda tem esse peso maior para o homem. E tem uma outra coisa também, que é essa coisa do decidir perdoar, né? Porque são todos elementos, o casamento ele já estava há 16 anos. Eu, por exemplo, quando chega uma pessoa, um homem que está com problema de relacionamento no meu consultório, eu jamais vou falar assim, ó, separa, separa, separa. Não, vamos tentar aqui o que eu sei que a gente que pode ajudar e pode melhorar esse relacionamento. Eu não vou fazer campanha para separar, apesar de ter uma traição, ter acontecido uma traição, porque, é, enfim, as pessoas elaboram, como você falou, de diferentes formas. E aí pode ser que essa elaboração ó, realmente conceda para o homem uma perdão de fato mesmo, sabe? Que fala assim, olha, aconteceu, assumo meus erros, enfim, é fato, mas não alucinação. Porque no caso do Leandro, ele assumiu uma culpa, ele no final das contas ele não tinha aquela culpa. Ele só assumiu aquela culpa, ah, tudo bem, você me traiu porque eu não te dava atenção. Mas será que mesmo não dava atenção? Ele percebeu que, na verdade, ele estava assumindo uma culpa que não fazia sentido ele assumir. Ele assumiu para poder não brigar, para poder, enfim, continuar aquele casamento ali pelas crianças. Geralmente, muita gente fica no relacionamento pelas crianças, né? E ontem a gente falou, né? Não sei se foi eu ou você que falou, mas que a única pessoa que a gente escolhe é a parceiro que a gente tem. Então, pô, se você tem filho com esse parceiro, será que não, né? Enfim, o que vale a pena você seguir adiante ou ficar? Honra essa escolha que você fez e que de fato assim ninguém fala sobre isso em lugar nenhum, assim a gente aprende isso na vida, né? Isso não aparece nas revistas Capricho que a gente lê quando a gente é nova ou nas revistas novas da revista nova do, né, uma revista lá de mulher, ou nas revistas masculinas. Se a pessoa prestasse mais atenção em quem ela escolhe para ter qualquer tipo de relação, ela poderia até deixar de passar por certos conflitos que não precisaria estar passando. Exatamente. Gente, uma coisa que a gente tem que começar a se desmistificar, principalmente aqui nessas lives que a gente está falando aqui, não é porque a gente, eu, a Lari, muitas vezes, a Lari mais ainda, até por conta do IDDH, tudo, né, e que a gente tá mais militante nessa frente, tô lá também, mas ela fala mais, a gente sabe de como estão os comportamentos das mulheres, tá? A gente tem ciência. A gente sabe sim, a gente sabe que tem né, os seres de luz aí que elas vêm com bazuca e entra. Elas já parece que já nasceram com uma escola de vida para detonar. A gente sabe disso. A gente sabe, a gente vê essa maldade chegando. Tipo, para que tanto? Sabe? A gente vê isso. Independente de quem foi o homem na vida dela, a proporção da maldade é surreal. A gente vê isso, né? E só que para a mulher, a gente também vê que tem muita passação de pano na cabeça. A gente vê, tipo, coitada dessa mulher, mas também o que ela não passou. Gente, vai. Eu sou mulher, a Lara, a mulher, não é bem assim. A gente não é de cristal, a gente não quebra. Não existe isso. Porque da mesma forma que eu falo que a gente fala aqui para os homens, se olhem, não aceitem. Eu falo para uma mulher também, falei, porque você estava nessa relação por quê? Por que você ficou nessa relação? Por que você fez filho, então, com um cara que você acha ele um bosta? Você entende? Então, assim, assuma a sua parcela de culpa nisso. Então, a gente também fala, né? Então, não existe essa coisa de é, é, achar que comportamentos que são autodestrutivos para o indivíduo, a gente vai passar a mão. Não. A gente trouxe aqui para vocês o seguinte: vocês escolhem essas mulheres. Por que eu escolhi essas mulheres? É isso que tem que verificar, né? O problema, eu sempre falo, o problema não está no relacionamento, está em quem a gente escolhe. Se eu fui traída no relacionamento, por que eu escolhi esse cara? Né? O que que fez eu escolher esse cara para se relacionar comigo? Né? O que que em mim precisava ser resolvido? As pessoas são espelhos da gente, né? Então, exatamente, o Campos falou aqui, o vitimismo virou modinha, né? Aquela pessoa vitimista, né? Eu passo para todos os meus clientes, Lara, é o seguinte: você está relacionando com uma mulher, frustra ela. A gente conhece uma pessoa na frustração. Diga não, fala que não pode,
Como que ela reage a essa frustração? Ali você começa a conhecer. Nos primeiros meses ali, que você, quando você está conhecendo, frustra. Porque você pode perceber, depois o relacionamento anda, quando você realmente frustra, porque precisa frustrar, porque a vida deu algum. Essa pessoa, essa mulher, ela se mostra. E aí você já tá dentro com o filho, já apaixonado, carentão ali, dependente emocional. Não tenham medo de perder pessoas, tenham medo de perder vocês mesmos. E por que que eu tô falando isso? Porque a gente vê os homens se entrando em cada buraco e não conseguindo sair. E a gente olha, perdi minha vida, quase finalizei minha vida, eu tô no desespero. A gente escuta isso. A gente até escuta isso de mulher, gente, mas é menos. A gente escuta mais a mulher falando o quanto aquele homem fez mal pra ela. A gente escuta mais isso. Eu não vejo homem na internet, essa mulher me fez mal, assim, a gente não vê mais, a gente vê mais eles se culpando nessa autossabotagem de se culpar, né? Então, por isso que antes de escolher alguém, escolham vocês mesmos. Então, essa é a nossa bandeira da escalada do homem invisível. Então, antes de escolher alguém, escolha vocês primeiro. Escolha amar vocês primeiro. Escolha entender vocês primeiro. Cuidado com a carência. Cuidado com aquela necessidade de relação sexual. Cuidado com isso, gente. Outro dia eu tava vendo notícia que até as GPs estão aprontando pros caras. Não sei se vocês viram por aí. Você viu, Lara, isso? Até as garotas de programa estão aprontando pros Eu, caras. eu desliguei o microfone aqui, porque tem muito passarinho, carro passando, vou ficar fazendo chiado. Até as garotas de programa estão sacaneando os caras, fazendo chantagem, né? Fazendo aquele negócio que é chantagem mesmo. Né? Ah, se você não pagar tanto mais, eu vou denunciar você por estupro. Não é seguro, não é seguro. Aliás, Quem assim, disse? tá um campo minado pro cara, de fato, mas qual é a energia que ele tá emanando para atrair esse tipo de pessoa? É, A gente precisa entender eu isso faço, também. Eu faço aqui, Lara, as minhas reflexões internas. Será que isso tudo que está acontecendo, gente, para vocês homens, talvez tiveram uma educação deturpada sobre isso? Será que não é um chamado para vocês, né? Será que não é um chamado para vocês voltarem de verdade para a masculinidade real, a masculinidade de vocês, né? Porque quando a gente lê sobre isso, né? Eu leio muito sobre isso, ler sobre masculinidade sadia, masculinidade real, nenhum livro mostra assim, você só é homem pela quantidade de mulher que você pega. Não é, isso é historinha que fizeram para enganar vocês. Para quê? Para validação do ego. O ego precisa disso, né? Então, estudem, né? Eu não tive um pai presente, eu não tive quem me ensinasse, eu vivi tudo errado até agora. O que que eu tenho que fazer? Eu quero estudar essa tal masculinidade, assim como eu estudei feminilidade. Né? Eu fui atrás, o povo falando de feminilidade, eu falei, o que é mulher feminina? Será que eu sou muito masculina? Eu também não sabia. Então, como que é ser feminina? É passar batom, ir para o salão e pôr blusinha de florzinha? Entendeu? Não, não era isso, né? Então, a gente foi estudar também. A gente também não sabia. Tenho certeza que a Lari não sabia também. Dentro de casa a gente não via isso. Com certeza, né? Acho que está todo mundo dentro de uma proposta de crescer, né? De crescimento. E a gente erra, não tem jeito, assim, dentro dos relacionamentos, conosco mesmo. Muitas vezes a gente não dá voz à nossa própria intuição, que é tão maravilhosa, né? Que é um recurso, assim, fantástico. E às vezes a gente não tem acesso a isso porque a gente não presta atenção. É, assim, essa coisa de, por exemplo, no caso do Leandro, que ele perdeu a libido, e toda vez que ele tinha atração por uma mulher, ele pegava e cortava, pô, você vê que é uma coisa que ele não conseguiu transcender, porque não importa o que te fizeram, né? Importa o que você faz com aquilo ali. E aí, de fato, precisa de um tempo, né? Precisa de fato você colocar alguns pingos nos is, o processo, né, que a gente fala, o processo terapêutico, ele te ajuda a encontrar esses caminhos, assim, né? E muitas vezes não é um bate-papo, numa live, às vezes você tem alguns insights sobre isso, mas vamos lá, o terapeuta sempre vai te pedir para você anotar alguma coisa, né? Papel e caneta, fazer aqui uma mentalização, uma meditação, vamos bloquear isso aqui. Então, essas ferramentas aí que a gente faz lá dentro do nosso consultório, a gente está convidando os homens a ter um entendimento maior sobre o que passa dentro deles lá no link, lá, né, no grupinho, que amanhã, a partir de amanhã, a gente já vai começar a colocar ali as lives, enfim, aos poucos, porque a gente teve um probleminha técnico com o YouTube, onde a gente está carregando, e alguns exercícios para vocês poderem fazer, né? Então, fica aqui sempre o convite para vocês poderem prestar atenção nisso,
aproveitar essa oportunidade que estamos dando aqui também nesse mês de junho. Está sendo uma coisa inédita para mim e para a Núbia, né? Junho sempre foi, né? Enfim, mas esse mês aí a gente está fazendo esse trabalho aqui, esse mutirão, né? Para a consciência, pra levar para os homens, né? Que não dá para a gente fechar os olhos, não dá para a gente procurar terapia somente quando a gente já está no auge do desespero, né? A gente se manter equilibrado exige, então, que você faça pelo menos uma sessão por mês, uma sessão a cada 2 meses, para você poder, né, se você está tudo bem, né? Mas assim você mantém um pouco aquela constância no seu equilíbrio. Fica tão desequilibrado a ponto de, né, enfim, de pensar em tirar a própria vida, tudo isso aí. E aí, Nubia, sabe o que é? Já deu 12h30. Já. Hoje a gente falou demais. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live. Você quer fazer uma reflexão final aí? Quer falar alguma coisa? Gente, a gente está trazendo vários temas. A gente começou com vergonha, pornografia, culpa. Agora a gente trouxe traição. A gente falou sobre escolhas. Todos os temas, a gente está trazendo as dores de que aparece para a gente em consultório. Mas no final das contas, se vocês observarem, a gente sempre fecha com o autoconhecimento, né? A forma de condução daquela dor que ela é diferente, claro. Mas no final das contas, eu quero que vocês entendam o seguinte: é, eu, eu só passei pelo que passei porque eu não me conhecia, né? Então, é, isso precisa começar a ser mais claro para vocês, né? Então, eu costumo fazer uma analogia é o seguinte: você tem uma profissão X, mas se querem te contratar para fazer Y, você não vai conseguir fazer Y, você só faz X. E a mesma coisa com o nosso desenvolvimento. Eu acho que eu me conheço, eu acho que eu sei quem sou. A gente acha. Por quê? Como que eu sei? Qual é o sintoma de que eu tô achando? É o quanto quebrado a gente fica com a vida. É quanto quebrado a gente fica com as coisas que nos acontecem. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente consegue eliminar os caminhos tortuosos, as escolhas tortuosas. Não que elas não vão acontecer, elas vão. Como diz meu professor, merdas vão acontecer, mas merdas novas, não as antigas, entende? Então, merdas novas. Então, a gente vai, só que a gente melhora essas escolhas, a gente refina, a gente trabalha nisso, né? Então, se eu não olho para isso como sintoma, se eu não saio do vitimismo, sabe? Eu entendo que eu sou vítima. Vitimista é ficar parado no mesmo lugar e culpando todo mundo, né? Então não adianta. Eu vi um Reels hoje de um pai tentando salvar um filho lá na faixa de Gaza. Tá acontecendo a guerra. Imagina se ele fica como vitimista ali, ai meu Deus, tá guerra, tá acontecendo, ai Jesus. O que que ele teve que fazer? Ele teve que fazer de tudo para salvar a família. Ele é vítima, mas ele não caiu no vitimismo. Só para ficar claro para vocês o que que é o vitimismo. Sou vítima, vitimista não. A vítima, ela põe-se em ação, né? Então, esse é o nosso recado para vocês. A gente vai deixar lá. Só tô colocando isso nos stories, o link, a live também, a gente tá falando bastante sobre isso, para vocês virem com a gente nessa jornada de saúde mental e vamos mudar esse cenário da vida de vocês. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigada pela presença e a participação de todos aí. E, enfim, essa live não vai ficar salva, tá? Assistam a live de ontem, mas se você quiser assistir de novo, você tem que estar lá naquele grupo lá que a gente está falando. Um Um abraço a todos, um abraço. ótimo domingo. Tchau, gente. Até Ótimo domingo. amanhã. Tchau.